Hoje nós vamos estudar ainda mais as operações com números inteiros, tá? Eu quero que fique muito mais claro para vocês. Observe que cada bolinha rosa está indo em cima da amarela. Por quê? Porque uma é positiva e a outra é negativa. E o que é positivo anula o negativo. O que que sobrou então? 3 rosas. Então, mais 3. Vamos estudar hoje, tá? A utilização dos números inteiros. Em um dado momento da história, que os números naturais já não eram mais suficientes, verificou-se a necessidade de indicar números menores que zero em diferentes situações. Por exemplo, um saldo bancário, o termômetro medindo temperaturas. Vocês já sabem que existem lugares em que a temperatura é abaixo de zero. Quando você vai medir a profundidade ou a altura de alguma coisa. E no pagamento das compras, né? Quando você vai pagar. Então, vamos determinar a seguinte situação. Tampinhas vermelhas são unidades negativas, tá? Então, toda tampinha vermelha que aparecer como esta aqui, nós vamos considerar como se fosse -1. E tampinhas verdes são unidades positivas. Todas as vezes que aparecer uma tampinha como esta aqui, nós vamos considerá-la como -1, tudo bem? Por exemplo, tampinhas vermelhas é igual a unidade negativa. Olhem em cima. Nós temos 4 tampinhas vermelhas. Se são 4 tampinhas vermelhas, é como se eu tivesse -4. Embaixo, eu tenho 7 tampinhas vermelhas. Então, é como se eu tivesse -7. Outra situação, agora só com tampinhas verdes, tá? Em cima, eu tenho 3 tampinhas verdes, então é como se eu tivesse mais 3. Embaixo, eu tenho 5 tampinhas verdes, então é como se eu tivesse mais 5. Agora vamos falar sobre os números opostos, tá? Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Quando eu iniciei esse vídeo, mostrei para vocês que cada bolinha rosa em cima da amarela acabava uma anulando a outra. A ideia do oposto é o mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como. Olhem esse primeiro quadrado. Primeiro eu vou marcar o zero aqui na reta, tá vendo? Ó, tem duas retas, marquei o zero. Agora, neste primeiro quadrado, o que que nós vemos? Duas tampinhas verdes e duas tampinhas vermelhas. Essas duas tampinhas verdes, nós vamos representar como se fosse mais 2. Vou localizar esse 2 naquela reta numérica ali embaixo. Deixa eu marcar. Pronto, marquei. Embaixo eu tenho duas tampinhas vermelhas, então eu tenho -2. Agora eu vou localizar esse -2 também na mesma reta numérica, só que ele está lá do outro lado, olha aqui. Pronto. Se vocês observarem a distância do 0 até o 2 e do 0 até o -2, vocês vão ver que ela é igual. A gente costuma dizer que eles são equidistantes. Equi quer dizer igual. Ou seja, a distância deles até o 0 é a mesma. Portanto, eles são chamados números opostos ou simétricos. Uma outra forma de você visualizar isso é como se você tivesse: eu tenho R$ 2. Eu saí de casa, gastei os R$ 2, agora eu não tenho mais nada. Então, um anula o outro. O mais 2 anula o -2 e vice-versa. Vamos olhar o outro. A gente dando uma olhadinha no outro, dá para ver melhor aqui. Olha a situação.
Em cima nós temos o quê? 3 bolinhas verdes, então, mais 3. Embaixo nós temos 3 bolinhas vermelhas, então, menos 3. Eu já localizei o 3 lá na reta, como vocês viram. Agora eu vou localizar o menos 3. Olha a distância para o zero. Novamente a mesma distância. Então, são números equidistantes, têm a mesma distância para o zero. São números equidistantes, então nós chamamos de opostos ou simétricos. Agora vamos resolver algumas operações ainda usando tampinhas. Lembre-se, a verde vai ser a unidade positiva e a vermelha vai ser a unidade negativa. Situação 1. Qual o resultado de 3 tampinhas verdes mais 2 tampinhas verdes? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos representar as 3 tampinhas verdes. Estão aqui. Agora eu vou representar as 2 verdes também. Vamos ver o que vai acontecer? Uma verde, 2, 3, 4, 5. 5 tampinhas verdes. Então, eu represento como se fosse mais 5. Por quê? Porque as tampinhas verdes são unidades positivas, e positivo é o sinal de mais. Outra situação. Lembre-se, a unidade positiva é a verde, a unidade negativa é a vermelha. Situação 2. Qual o resultado de 5 tampinhas vermelhas mais 3 tampinhas vermelhas? Então, vamos fazer a representação. 5 tampinhas vermelhas, 3 tampinhas vermelhas. Vamos ver o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encontrei como resposta 8 tampinhas vermelhas, só que elas são negativas, não são? Então, na hora de representar, eu vou colocar menos 8, porque o menos é o sinal do negativo. Mais algumas operações. Lembrando, verde positivo, vermelho negativo. Qual o resultado de 7 tampinhas verdes mais 5 tampinhas vermelhas? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro as 7 verdes. Agora, as 5 tampinhas vermelhas. Lembra que eu falei para vocês sobre os opostos? Que um oposto anula o outro, que se eu saísse com R$2 e gastasse R$2, eu voltaria com 0? Uma coisa anula a outra? Então, vamos fazer isso. Vamos anular os opostos? Então, eu vou anular da seguinte forma. Esse verde com esse vermelho. A mesma coisa com os outros, tá vendo? Para cada um deles eu vou anulando. O que sobrou para mim depois que eu anulei tudo? 2 tampinhas verdes. E verde é positivo, certo? Então, mais 2. Tampinha verde positiva, tampinha verde negativa, certo? Mais uma situação. Qual o resultado de 5 tampinhas vermelhas mais 3 tampinhas verdes? Vamos tentar. Vou fazer as 5 tampinhas vermelhas. Coloquei. Agora, as 3 tampinhas verdes.
que eu posso fazer mesmo? Cancelar, né? Só de olhar já dá para responder, né? É fácil. Então, vamos cancelar aqui. Uma com a outra. Uma com a outra. E uma com a outra. O que sobrou para mim foram duas tampinhas vermelhas. Se elas são vermelhas, então elas são negativas. Portanto, eu represento por menos 2. Agora, vamos imaginar a situação diferente. Não com tampinhas, mas na reta numérica, tá bom? Vamos ver, será que muda alguma coisa? Quando aplicamos o estudo dos números inteiros a uma reta numérica, podemos ter a interpretação a seguir. Presta bastante atenção nessa interpretação, tá, gente? A adição de um número positivo, aquilo que era verde, que a gente estava falando que era unidade positiva, provoca um deslocamento para a direita. E a adição de um número negativo, a tampinha vermelha, provoca um deslocamento para a esquerda. Então, toda vez que eu falar em positiva, eu estou falando de me deslocar para a direita. E toda vez que eu falar em negativa, eu estou falando em deslocamento para a esquerda. Sempre direita de quem? Do zero. O zero é que separa. Ele está lá no meio. Do lado direito tem positivo e do lado esquerdo tem negativo. Situação 1. Qual o resultado de 3 tampinhas verdes mais 2 tampinhas verdes? Então, eu tenho as minhas 3 tampinhas verdes e as minhas 2 tampinhas verdes. Só que eu quero meu resultado agora na reta, tá? Vou fazer uma reta numérica. O meu zero tá ali marcado. Eu primeiro tenho 3 tampinhas verdes, então eu vou andar 3 tampinhas 3 vezes, mas para a direita. Olha onde ele parou, no 3. Agora eu vou andar 2 tampinhas. Então, eu desloquei 3 para a direita. Agora eu vou deslocar outras 2 para a direita. Então, lá do 3, onde ele tinha parado, eu vou mais 2. Aonde que ele parou? Exatamente, no 5. Então, 3 tampinhas verdes, mais 2 tampinhas verdes, mais 3, mais 2, é igual a mais 5. Outra situação. Qual o resultado de 5 tampinhas vermelhas mais 3 tampinhas vermelhas? Vamos fazer a representação primeiro. 5 vermelhas. Tá aqui. 3 tampinhas vermelhas. Também tá aqui. Vamos colocar na reta. Lembra que eu falei que no caso do vermelho a gente estava falando em negativo? E se é negativo, a gente está falando em deslocamento para a esquerda? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos deslocar do zero para a esquerda. O primeiro que nós vamos deslocar é o 5, que são as 5 tampinhas vermelhas. É o menos 5. Então, do zero, ele vai parar lá no menos 5, tá vendo? Para a esquerda. Por quê? Porque era negativo. E depois eu tenho 3 tampinhas vermelhas, que também são negativas. Então, eu vou deslocar do 5, onde eu estou, mais 3 casinhas para a esquerda. Aonde ele foi parar? No menos 8. Isso significa o quê? Que menos 5 menos 3 é igual a menos 8. Outra situação. Qual o resultado de 7 tampinhas verdes mais 5 tampinhas vermelhas? Vamos lá. Nossas 7 tampinhas verdes e nossas 5 tampinhas vermelhas. Agora que a gente já sabe anular, fica fácil responder, mas eu vou fazer na reta para a gente ver.
colocar a reta aqui. O 0 tá lá localizado. Então, primeiro 7 tampinhas verdes, ou seja, mais 7. Eu vou andar 7 casinhas para a direita. Pronto, parou no 7. Aí depois vem 5 tampinhas vermelhas. Eu vou andar 5 tampinhas para a esquerda. Tava no 7, do 7 eu vou para a esquerda. 5 casas. Aonde parou? Exatamente, no 2. No mesmo mais 2 que a gente tinha descoberto antes. Outra situação. Qual o resultado de 5 tampinhas vermelhas mais 3 tampinhas verdes? Vamos fazer as 5 tampinhas vermelhas e as 3 tampinhas verdes. Vamos aqui colocar a nossa reta numérica, olhar onde está o 0 e começar. 5 vermelhas é menos 5. Eu vou para a direita ou a esquerda? Muito bem, eu vou para a esquerda porque ela é negativa, é menos 5. Pronto. Foi para a esquerda. Parou aonde? No menos 5, isso mesmo. Agora, 3 tampinhas verdes. As 3 tampinhas verdes são positivas, então eu tenho que sair do menos 5 e me deslocar 3 casinhas para a direita. Então, ó, desloquei. Aonde foi parar? No menos 2, exatamente. Exatamente a mesma coisa que daria se eu olhasse só pelas figurinhas. Menos 2. Perfeito. Agora vamos a uma adição e subtração de números inteiros. Adicionar significa juntar as distâncias positivas e ou negativas do número em relação ao 0. Não quer dizer que sempre eu vou fazer conta de mais. Depende. Às vezes eu vou precisar fazer de menos se os sinais forem diferentes, tá? Então, quando os sinais são iguais, a gente mantém o sinal e soma os números. Um exemplo. Quando tem um número negativo, tampinhas vermelhas somadas com tampinhas vermelhas. A minha resposta vai ser o total de tampinhas vermelhas. Então, estou somando todos os negativos. Quando eu tinha tampinhas verdes e eu somei com tampinhas verdes, a minha resposta foram tampinhas verdes. Então, eu também somei. Mas por quê? Porque os sinais eram iguais. Vamos ver com números. Mais 3, mais 2. Eu tenho 3 tampinhas verdes e tenho 2 tampinhas verdes. Vamos esquecer as tampinhas, vamos esquecer as retas, vamos olhar só o sinal, tá bom? Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 3 mais 2 é igual a 5. Qual é o sinal da conta? É mais. Então, a minha resposta tem que ser, ó, 3 mais 2, que vai dar o mesmo 5. Então, eu não preciso, naturalmente, fazer as tampinhas ou representar na reta. Se eu sei que os sinais são iguais, eu vou somar e conservar o sinal dos números, tá bom? Outra situação. Essa é aquela do 3 mais 2, tá? Que a gente já viu, que acaba dando o próprio 5. Então, a gente viu que 3 mais 2 é igual a 5. Mas e essa? Eu tenho menos 4 e menos 2. Olha só, eu tenho tampinhas vermelhas sendo somadas com outras tampinhas vermelhas. E eu tenho a reta também, onde eu posso mostrar. Vou aplicar a regra com vocês, depois a gente vai ver se dá certo, tá bom? Sinais são iguais? São. O sinal do 4 é menos, o sinal do 2 é menos também. Então, eu vou somar e conservar o sinal do número. 2 mais 4 é igual a 6. Qual é o sinal deles mesmo? Menos. Então, a minha resposta tem que ser menos 6. Vamos ver se dá certo na reta? Vou fazer minha reta aqui. Primeiro, o menos 4. Então, eu vou andar 4 casas para a esquerda, né? Do 0 até o menos 4. Muito bem.
E depois eu vou andar mais 2 casas também para a esquerda. Sair lá do menos 4 e andar 2 casas. Parou aonde? Exatamente, no menos 6. Logo, menos 4 mais menos 2 é igual a menos 6. Agora, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? A gente não soma, a gente subtrai e dá o sinal do número maior, tá? Vai ser sempre o sinal do maior módulo. Quando eu falo número maior, é maior módulo, tá certo? Então, módulo é o número sem sinal. 15 e 17, o maior é o 17. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. É o telefone, gente. Ignorem, por favor. Olha aqui. Sinal negativo somado com sinal positivo. Eu vou colocar o sinal do número maior. Novamente. Sinal positivo, sinal negativo. Vou colocar o sinal do maior. Mas eu tenho que me lembrar sempre que a conta que eu vou fazer vai ser uma conta de menos, tá? Vamos ver meus exemplos? Eu tenho mais 3 menos 5. Pela minha regrinha, eu teria que subtrair e dar o sinal do número maior. Vamos ver primeiro de cabeça. 5 menos 3 dá quanto? 2. Quem é maior, o 3 ou o 5? Módulo, o 5. Se o 5 é negativo, significa que é menos 2 a resposta. Vamos ver na reta se isso acontece? Então, eu vou andar 3 casas para a direita, parei no 3. E agora, do 3, eu vou andar 5 casas para a esquerda. Parei aonde? No menos 2, aquele mesmo que eu tinha falado. Logo, mais 3 menos 5 é igual a menos 2. Subtraiu e deu o sinal do maior módulo. Mais um exemplo. Olha, agora é o Google, tá? Do meu celular. Olha o exemplo, gente. Eu tenho uma dívida de 4 que eu estou somando com 6. Os sinais são diferentes. O que eu vou fazer? Subtrair. 6 menos 4 é igual a 2. Quem é o maior módulo? O 4 ou o 6? É o 6. Qual é o sinal do 6? Mais. Então, a minha resposta tem que dar mais 2. Vou colocar a reta. Coloquei. Primeiro, eu vou representar o menos 4. Eu vou sair do 0 e vou para a esquerda, não é isso? 4 casas. Do 0 até o menos 4, ele parou aonde? No menos 4. Muito bem. Agora, eu tenho que andar mais 6. Mais 6 significa direita. Então, eu vou sair do menos 4 e vou andar 6 casas. Parou aonde? No 2. Ou seja, no mais 2. Logo, menos 4 mais 6 é igual a mais 2. Vamos fazer uns exercícios? Muito bem. Olhem só. Ali eu tenho uma adição de 2 números negativos. Se é uma adição de 2 números negativos, eles têm o mesmo sinal. Então, eu vou somar. Isso eu já sei. Eu vou somar e conservar o sinal. Vamos somar 22 mais 19. 9 mais 2 são 11. Fica 1, sobe 1. 1 mais 2 são 3. E 3 mais 1 são 4. Eu encontrei 41. Mas eu não vou colocar 41 na resposta. Eu vou conservar o sinal. Então, a minha resposta será menos 41. Vamos para a letra B. Olha a letra B. Mais 32 mais 14.
Os dois são positivos. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vamos somar. 32 mais 14. 2 mais 4 são 6. 3 mais 1 são 4. Agora, o sinal que eu vou colocar vai ser positivo ou negativo? Vou conservar o sinal. Se eles eram positivos, a minha resposta vai ser positiva. Mais 46. Próximo, eu tenho menos 25 mais menos 25. Também, ó, dois números negativos sendo somados. Então, eu tenho que somar e conservar o sinal. Vou fazer 25 mais 25. 5 mais 5 são 10. Fica 0, sobe 1. 1 mais 2 são 3. E 3 mais 2 são 5. Pronto, deu 50. Será que eu vou escrever 50 lá? Não, eu vou olhar o sinal que eles tinham antes. Eram dois números negativos, então eu vou escrever a minha resposta negativa. Menos 50. Mais alguns exemplos. Olha só, esse nós vamos tentar fazer de cabeça, tá bom? Sem montar a continha. Olha o primeiro caso. Eu tenho menos 3, menos 1. O menos 3, menos 1, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Então, vamos somar. 3 mais 1 é igual a 4. Qual era o sinal deles? Negativo. Então, a minha resposta só pode ser menos 4. Novamente, mais 6 mais 9. Olha aí, tem uma soma e os dois sinais são iguais. Sinais iguais, o que eu tenho que fazer mesmo? Somar e conservar o sinal. 6 mais 9. 6 mais 9 são 15. O sinal deles é positivo. Então, a minha resposta tem que ser mais 15. Letra F. Mais 10 mais 7. Novamente, dois números com o mesmo sinal. Eu preciso somar e conservar o sinal. Vamos somar. 10 mais 7 são 17. O sinal deles não é mais? Então, a minha resposta vai ser mais 17. E os nossos três últimos exemplos aqui. Menos 2 mais 14. E aí, os sinais são iguais ou diferentes? Muito bem, sinais diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior módulo. Vamos subtrair primeiro. 14 menos 2. 14 menos 2 dá 12. Quem é o maior módulo? O 2 ou o 14? O 14. Qual é o sinal dele? Mais. Então, a minha resposta vai ser mais 12. Próximo, letra H. Mais 13 menos 1. Sinais iguais ou diferentes? Isso mesmo. Sinais diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior módulo. Vamos subtrair? 13 menos 1 é igual a 12. Quem é maior? O 13 ou o 1? O 13. Então, eu vou colocar o sinal do 13, que é mais. Então, na minha resposta vai ficar mais 12 de novo. Outra subtração, só que essa aqui eu vou armar a conta, tá? Primeiro, deixa eu colocar minha regrinha aqui. Os sinais são diferentes e eu sei que eu tenho que subtrair e repetir o sinal do maior módulo. Eu vou fazer 23 menos 17. Tudo bem? Vamos lá. 3 tira 7? Não, vou pegar emprestado. O 2 fica 1. E aquele 3 não é mais 3. Agora ele vale 13. 13 menos 7 é igual a 6. E 1 menos 1 é igual a 0. Pronto, deu 6. Agora eu vou ver que sinal que eu vou colocar. Se vai ser mais 6 ou menos 6. Quem é o maior módulo? O 23. Então, a minha resposta terá que ser mais 6.
Propriedades da adição. Existem algumas propriedades, por exemplo, fechamento. Observe esse vídeo. Estão observando? Ótimo. Dentro desse vídeo vai ser representada uma reta numérica para vocês. Nela nós teremos números positivos, negativos e o zero, que é o número neutro. O que diz o fechamento? O fechamento diz o seguinte, que se eu somar ou subtrair, se eu somar números positivos com números negativos, ou números positivos com números positivos, ou negativos com negativos, ou mesmo com zero, a minha resposta vai ser sempre ou um número positivo, ou um número negativo, ou o próprio zero, ou seja, um número inteiro. Então, é isso que diz a propriedade do fechamento, que a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, se eu tenho menos 4, que é um número negativo, e eu somo com mais 7, que é um número positivo, resolvo minha conta. A minha resposta tem que ser um número inteiro. Próxima propriedade da adição, comutativa. Deem uma olhadinha nesse vídeo aqui. Tá vendo que eu tenho mais 5 menos 3? É a mesma coisa que menos 3 mais 5. Eu posso trocar essa ordem e essa ordem ela vai continuar igual. Então, mesmo trocando a posição, eu tendo mais 5 mais menos 3, o meu resultado vai ser o mesmo que o menos 3 mais o mais 5. Nada muda. A soma de dois números não vai alterar se você mudar a ordem das parcelas. Então, é isso que diz a comutativa, tá? A ordem das parcelas não altera a soma. Exemplo, eu tenho mais 5 e eu somo com menos 3, a minha resposta vai ser mais 2. Do mesmo jeito que se eu fizesse menos 3 mais 5, a minha resposta também seria mais 2. Agora, elemento neutro. Vamos também ver outro vídeo. Eu estou somando 8 com 0. É o mesmo que o 0 com 8. E, de qualquer forma, eu chego no próprio 8. Ou seja, o 0 é o elemento neutro na adição. Quer dizer, neutro. Não faz diferença. Se eu somar um elefantinho com o 0, eu continuo com o elefantinho. Então, o número 0 é o elemento neutro da adição. Mais propriedade aí, agora associativa. Essa tem que prestar bastante atenção, viu? Olha esse vídeo. A mais B está dentro do parênteses. Só que agora eu vou trocar a posição do parênteses, tá? Eu vou colocar o parênteses no B mais C. Quer ver? Eu coloco o A mais e B mais C dentro do parênteses. Dá certo do mesmo jeitinho. Essa é uma outra propriedade, é a propriedade associativa. Vamos ver com números? Então, vamos lá. Nosso resuminho, né? Tá vendo que tem o colchetes, mais 8,
menos 3. O colchetes tá com o mais 8 e o menos 3. Eu vou trocar a posição do colchetes, tá? Vou colocar o colchetes no menos 3 com o mais 4. Viram? É como se fosse o A mais o B, do mesmo jeito. Vou resolver o que está dentro do colchetes aqui. Eu tenho 8 e tiro 3. E ali eu também vou resolver. Eu tenho 8 e eu tiro 3. Com quanto que eu fico? Exatamente. Mais 5. Muito bem. Vou resolver agora do outro lado. Do outro lado, eu devo 3 e pago 4. Se eu pagar os meus 4, o que volta para mim? Isso mesmo, mais 1. Então, eu tenho mais 1 aqui. Eu só vou copiar o que está no meio, tá? Mais 4, que é igual a mais 8. Pronto. 5, o mais ele conserva, então 5 conserva mais 4 e 8 conserva mais 1. Eu fico com 5 mais 4 e 8 mais 1, tá? Só vai conservar, que lembra que o sinal de mais ele conserva. Pronto. 5 mais 4 é igual a 9. E 8 mais 1 também é igual a 9. Então, mesmo eu trocando a posição do parênteses, do colchetes, tirando o colchetes do 8 com o 3 e colocando com o 3 e o 4, a resposta vai ser a mesma. Essa é a minha propriedade associativa. Na adição de 3 números inteiros, nós podemos associar os 2 primeiros ou os 2 últimos, sem que isso altere o resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo. Aqui aquele exemplo que deu mais 9. E a outra é o elemento oposto. O elemento oposto a gente viu lá, gente. Lembra quando a gente estava vendo os simétricos? Isso. Qualquer número inteiro admite um simétrico ou um oposto, tá? Então, olha aqui. Voltei lá naquela página. Eu tinha mais 2. Do outro lado, eu tenho menos 2 e a distância dos dois até o zero é a mesma. Aqui eu tenho menos 3 e tenho mais 3. E a distância dos dois até o zero é a mesma, é equidistante. Então, eles são números opostos. Qualquer inteiro admite um oposto ou simétrico. Olha lá. Exemplo. Mais 7 mais menos 7. Se eu tenho 7 reais, vou ali e gasto 7 reais, eu fico com 0. Alguns exemplos para vocês, tá? Mas subtrair significa somar o primeiro número ao oposto do segundo. Por exemplo, olha lá na letra A. Eu tenho mais 3 menos mais 2. Então, eu estou somando 3 ao oposto do número que vem a seguir. Quem é o número que vem a seguir? O 2. Então, eu estou somando 3 ao oposto do 2. Vamos ver isso na reta? Marquei o 3. Agora, eu vou somar ao oposto do 2. O oposto do 2 é quem? Do mais 2. É o menos 2, então eu vou dar 2 casas à esquerda. Eu parei aonde? No 1. No mais 1. Ou seja, é o mesmo que ter 3 menos 2. A minha resposta vai ser 1. Outro exemplo. Eu estou somando o número 2, negativo, com o oposto do mais 5. Qual é o oposto do mais 5? É o menos 5. Então, eu estou somando menos 2 com menos 5. Vamos lá na reta. Primeiro, menos 2. Menos, vou para a esquerda. 2 casas. Parei no menos 2. Agora, o oposto do mais 5. Menos 5. Também vou para a esquerda. Só que agora, 5 casas. Aonde eu parei? No menos 7. Então, menos 2
menos mais 5 é o mesmo que menos 2 menos 5, que é igual a menos 7. Mais um para a gente completar. Eu tenho menos 4, que está sendo somado com o oposto do menos 2. Quem é o oposto do menos 2 mesmo? O mais 2. Então, vamos lá. Colocar nossa retinha. Primeiro, o menos 4. Menos 4 é negativo, eu vou para a esquerda. Vou sair do zero até o menos 4. Pronto. Agora, eu vou para o oposto do menos 2. O oposto do menos 2 é o mais 2. Então, eu vou para a direita. Do menos 4, eu ando 2 casas para a direita. Aonde que parou? No menos 2. Então, menos 4 menos menos 2 é a mesma coisa que menos 4 mais 2. A minha resposta é menos 2. As propriedades da adição não servem para a subtração, tá certo? Então, nós vamos realizar algumas operações aqui para vocês verificarem. Vou colocar todas as operações aqui. E aqui eu vou colocar aquela nossa regrinha, tá? Muito bem. O sinal de menos, ele significa oposto. Então, eu tenho aqui mais 7 somado com o oposto de mais 3. O oposto de mais 3 é menos 3. Então, é como se eu tivesse mais 7 menos 3. Tudo bem? Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do número maior. 7 menos 3 é igual a 4. Quem é maior, o 7 ou o 3? O 7. Então, a minha resposta vai ser mais 4. O outro, mais 5 menos menos 2. Eu tenho 5 somado com o oposto do menos 2. Quem é o oposto do menos 2? É o mais 2. Então, é como se eu tivesse mais 5 mais 2. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 5 mais 2, 7. Sinal de mais, continua mais 7. Depois, menos 3 menos mais 8. Eu estou somando o menos 3 com o oposto do mais 8. Quem é o oposto do mais 8? O menos 8, isso mesmo. Então, eu vou ficar com menos 3 menos 8. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes não, iguais, são iguais. Então, eu vou somar e conservar o sinal. 3 mais 8 é igual a 11. Qual é o sinal mesmo? Menos 11. O outro, eu tenho menos 1 com o oposto de menos 4. O oposto de menos 4 é mais 4. Então, eu tenho menos 1 mais 4. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do número maior. 4 menos 1 é igual a 3. Quem é maior? Módulo. O módulo, hein, gente? O 4 ou o 1? O 4, né? E o sinal do 4 é mais. Então, a minha resposta terá que ser mais 3. O outro, eu tenho 3 somado com o oposto do mais 8. O oposto do mais 8 é menos 8. Então, é como se eu tivesse mais 3 menos 8. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior módulo. Então, vamos subtrair. 8 menos 3 é igual a 5. O maior módulo é o 8. O sinal dele é o menos. Então, a minha resposta tem que ser menos 5. Esse aqui, eu tenho o número 9 somado com o oposto desse número 9. A gente já viu algo parecido com isso, né? O que acontece quando eu tenho opostos? Quando eu junto dois opostos, vai dar quanto? Vamos tentar ver? Eu fico com 9 menos 9. E 9 menos 9 é igual a 0. Muito bem. Próximo, letra G. Conservo o meu menos 8. E ali eu venho somar o oposto do mais 5. Quem é o oposto do mais 5?
o menos 5, isso mesmo. Então, na verdade, eu tenho menos 8, menos 5. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 8 mais 5 é igual a 13. Qual é o sinal deles? Menos. Então, é menos 13. E o último aqui, eu tenho o 5 somado com o oposto do menos 6. Quem é o oposto do menos 6? O mais 6. Então, é como se eu tivesse mais 5 mais 6. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 5 mais 6 são 11. Qual é o sinal deles? Mais 11. Vamos pensar um pouco. O sinal de mais na frente do parênteses, você conserva o que está dentro do parênteses. E o sinal de menos na frente do parênteses, você inverte o sinal que está dentro do parênteses. Na operação, olha aqui, sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Vamos ver. Aqui no primeiro eu tenho mais 4 e mais 3. O sinal não é de mais que está na frente, então ele conserva o mais 3. Se fosse menos, passaria a ser menos 3. Então, eu fico com mais 4, mais 3. Que é soma e conserva o sinal. 4 mais 3, 7. Qual é o sinal? Mais 7. O outro. Olha o sinal negativo antes do parênteses. O que ele está dizendo? Inverte o sinal do que está dentro. Então, é como se eu tivesse o menos 2 e vou inverter o sinal do mais 7. Eu fico com menos 7. Vamos para a regrinha de novo, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, se eu estou somando 2 negativo com 7 negativo, ambos são negativos, 2 mais 7 é igual a 9. E qual é o sinal deles? Menos. Soma e conserva o sinal. Menos 9. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vamos lá. Eu tenho um menos 5, que eu vou escrever aqui. E lembra que o sinal de mais confirma o que está dentro do parênteses? Então, ele está confirmando que continua sendo mais 1. Sinais diferentes. Nossa regra diz o quê? Subtrai e repete o sinal do maior módulo. Então, é isso que nós vamos fazer. Subtrair e repetir o sinal do maior módulo. 5 menos 1 é igual a 4. O maior módulo é o 5. Então, a minha resposta vai ser menos 4. O outro, eu tenho mais 8, que eu vou escrever aqui. E eu tenho o sinal de negativo. Negativo inverte o sinal de quem está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses é o mais 3. Então, eu vou escrever menos 3. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes, né? Se os sinais são diferentes, o que a gente tem que fazer mesmo? Subtrair e repetir o sinal do maior módulo. Vamos subtrair. 8 menos 3 é igual a 5. Quem é o maior módulo? O 8. Então, o sinal vai ser mais. Mais 5. Vamos pensar mais um pouco. Vamos completar essas pirâmides agora. É que vai ser, viu, gente? Bastante atenção nisso. Vou colocar as pirâmides. Vamos olhar a letra A. Na letra A, lá embaixo, nós temos 6 menos 9. Vamos pensar. Vamos pensar como se fosse dinheiro, talvez ajude. Eu tenho 6 reais e eu devo 9 reais. Eu pago os meus 6 reais. Eu paguei tudo? Não.
Eu fiquei devendo. Eu fiquei devendo quanto? Devendo 3. Agora eu vou fazer o menos 9 com o 2, tudo bem? Eu devo 9 e tenho 2, porque se não tem sinal negativo, significa que ele é positivo. Eu devo 9 e tenho 2. Se eu der o meu 2, eu paguei tudo? Também não. Eu fico devendo 7. Agora eu vou fazer o 2 com o menos 5. Eu tenho 2 e eu estou devendo 5. Eu consigo pagar tudo? Não. Eu continuo devendo 3. E aqui, eu devo 5 e tenho 4. Se eu devo 5 e eu tenho 4, eu dou os meus 4. Eu paguei tudo? Não. Eu fico devendo 1. Tudo bem até aí? Vamos para a próxima linha. Agora eu vou juntar esses dois aqui. Vamos ver. Eu tenho uma dívida de 3 e uma dívida de 7. Porque o sinal de menos apareceu, significa que eu não estou pagando nada. Se eu tenho uma dívida de 3 e uma dívida de 7, eu tenho uma dívida de 10. O outro, eu tenho uma dívida de 7 e uma dívida de 3. Acabei de fazer, né? Só trocou a ordem como na comutativa. Então, eu continuo com minha dívida de 10. Depois, eu tenho uma dívida de 3 com uma dívida de 1. Se eu devo 3 e eu devo 1, então eu estou devendo 4. Próxima linha. Vou fazer essas duas aqui. Eu devo 10 e eu devo 10. Soma e conserva o sinal, né? São dívidas. 10 mais 10, 20. Eu estou devendo 20. Depois, menos 10 e menos 4. Dívida e dívida. Soma e conserva o sinal. 10 mais 4, 14. O sinal é negativo, menos 14. E lá em cima, no topo da minha pirâmide, eu tenho menos 20 e menos 14. Duas dívidas de novo, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 20 mais 14, 34. Qual é o sinal? Negativo, menos 34. Vamos para a letra B? Menos 4 mais 1, eu devo 4, pago R$1, eu fico devendo 3. Próxima conta, eu tenho R$1 e estou devendo R$15. Eu dou meu R$1, o que acontece? Eu fico devendo R$14. Próxima conta, devo R$15 e pago 3. Por que eu falei pago? Porque não tem sinal nenhum, então é mais. Se eu devo R$15 e eu pago 3, eu ainda estou devendo. Só que agora eu estou devendo R$12. E agora, eu tenho 3 e tenho 7. Nenhum deles tem negativo, então os dois são positivos. É como se eu tivesse R$3 e ganhasse R$7. 3 mais 7 é igual a 10. Próxima linha, vou fazer agora o menos 3 com o menos 14. Sinais são iguais, soma e conserva o sinal. 3 mais 14 dá 17. Qual é o sinal deles? Menos 17. O próximo, menos 14, menos 12. Tem o mesmo sinal. Soma e conserva o sinal, né? 14 mais 12, 26. Só que a minha resposta será menos 26. Próxima conta. Eu tenho menos 12 e tenho 10. Aqui os sinais não são iguais, então eu já sei que eu não vou somar. Eu vou subtrair e dar o sinal do maior módulo. Ou eu posso pensar, devo R$12 e pago R$10, eu fico devendo R$2. Próxima linha, menos 17, menos 26. Devo 17 e devo 26. Se eu estou devendo tudo isso, gente,
eu vou somar 17 mais 26. Então, eu estou devendo 43. E depois eu tenho menos 26 e menos 2. Devo 26 e devo 2. Vou somar as minhas dívidas. Agora eu estou devendo 28. Será que vai dar certo com o número que está lá em cima? Vamos ver? É menos 43 e menos 28. Sinais são iguais. Vamos somar 43 com 28, dá 71. E eu tenho que conservar o sinal. Tá lá, menos 71. Acertamos até agora. Vamos à letra C. Na letra C aparece o menos 3 e ali do lado aparece em cima o menos 10. Que número eu poderia somar com menos 3 para minha resposta continuar negativa e ser igual a 10? Só pode ser um número, né, gente? O menos 7. Soma e conserva o sinal. 3 mais 7 são 10. Conserva o sinal de menos. Agora eu tenho uma dívida de 7, ou melhor, eu tenho 5 e em cima do 5 eu tenho 1. E aí, gente? Que número que eu posso somar com o 5 para sobrar só 1? Eu tenho que tirar. Para tirar o sinal tem que ser diferente. E quem é que eu tenho que tirar do 5 para sobrar só 1? Eu tenho que tirar o 4. Então, a minha resposta só pode ser menos 4. Agora, na linha de cima, eu devo 7 e eu tenho 12. Os 12 que eu tenho pagam os 7? Pagam. Ainda tem que me dar troco. Qual vai ser o meu troco? Vai sobrar 5. Do outro lado, eu tenho 12 reais. Eu devo 4 reais. Esses 12 reais pagam os meus 4 reais que eu devo? Pagam. E ainda me sobram 8. Muito bem. Vamos ver se está dando certo o que a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui. Menos 10 mais 5. Tá certo, ó. Eu devo 10 e pago 5. Eu fico devendo 5. Depois, lá no meio, eu tenho 5 e o 8. Os dois estão sem sinal. Significa que os dois são positivos. Se eu tenho 5 e eu ganho 8, eu fico com 13. E vamos ver se está certo aquele 9 lá, né? A gente tinha colocado 8. 8, positivo. Com 1, positivo. 8 mais 1, 9. Tudo certinho até agora. Vamos olhar a próxima linha. Eu devo 5. E eu tenho 13. Dá para pagar minha dívida? Dá para pagar a dívida sim. E ainda sobra. Sobra 8. Agora, eu tenho 13 e eu tenho 9. Então, eu estou ganhando 13 mais 9. 13 mais 9 é igual a 22. Agora, os dois resultados que eu tenho são dois números positivos. 8 mais 22. Eu tenho 8 e ganho 22, eu fico com 30. Muito bem. Vamos para a nossa última pirâmide, tá? Ali embaixo eu tenho 5 e tenho menos 7. É como se eu tivesse 5 reais, mas eu devesse 7. Eu dou os meus 5 reais, eu paguei tudo? Não, eu continuo devendo. Só que agora eu estou devendo 2. Muito bem. Próximo quadrinho, eu tenho menos 7 e em cima eu tenho menos 15. Que número eu teria que somar com o menos 7 para ficar devendo 15? Olha, eu estou devendo 7 reais. E aí depois eu fico devendo 15 reais. Eu tenho que somar uma outra dívida, né? Uma dívida de quanto? Isso mesmo, uma dívida de 8. Então, eu tenho menos 8. Lá do outro lado, eu tenho menos 6 e tenho 4 em cima. Que número eu teria que somar com uma dívida de 6 para sobrar 4 reais para mim? Sobrar porque não tem sinal, né? Se não tem sinal, ele é positivo. Isso mesmo, 10. Perfeito. E aí, eu tenho um quadrinho em cima do menos 8 com o 10. Eu tenho uma dívida de 8 e tenho 10 reais. Dá para pagar? Dá para pagar. Sobra quanto?
Sobram R$ 2. Muito bem. Vamos olhar agora o próximo quadro. Eu tenho menos 2 e tenho menos 15. Lembra que eu falei dos sinais iguais? Soma e conserva o sinal. 2 mais 15 são 17. E conservo o sinal. Menos 17. Depois, eu tenho menos 15 e mais 2. Aí eu sei que é subtrair, mas eu vou pensar em dinheiro de novo, tá bom? Eu devo 15 e eu tenho R$ 2. Eu dou os meus R$ 2. Eu continuo devendo, só que agora eu estou devendo 13. E ali, vamos ver se o 6 estava certinho, né? 2 mais 4 é igual a 6, tá certinho. Próxima linha. Devo 17 e devo 13. Eu sei que eu tenho que somar e conservar o sinal. 17 mais 13 dá 30. Conservo o sinal de menos, então eu tenho menos 30. Agora o nosso último espacinho. Eu devo 13 e ganho 6. Se eu tenho uma dívida de 13 e eu tenho R$ 6 para pagar, eu não pago tudo, mas eu pago uma parte, só que eu continuo devendo. Então, eu vou dever o que falta. Vou fazer 13 menos 6 dá 7. Então, eu estou devendo 7. E vamos ver se dá certo com o que está lá em cima. Eu devo 30 e eu devo 7, então eu estou devendo 37. Agora é a sua vez de praticar. Vocês vão fazer o formulário, tá? Que está escrito avaliação de números inteiros e vão enviar até o dia 20/8. Se enviar depois disso, eu vou ter que descontar ponto, tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez, tá? Espero que o vídeo ajude vocês, tá? Esses slides eles foram elaborados por mim, professora Yolanda, pela professora Rafaela Fabro e pela professora Francine, tá bom? E espero que ele ajude bastante vocês. Até a próxima aula.